Bem-vindo à escuridão profunda do desconhecido. Este vídeo é uma viagem à beira do abismo. À medida que você prossegue, seus medos mais profundos emergirão. O que você fará quando estiver perdido nas trevas? 16º andar. Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre com o objetivo de frequentar o Fórum Social Mundial, sendo que ficamos durante o período de uma semana. Em nossa estadia ficamos no apartamento de uma amiga em um prédio da cidade. E foi ali que tudo aconteceu. O centro da história não se baseia no objetivo da viagem, mas sim no prédio em que ficamos. Como o prédio em que nossa amiga morava se localizava bem na zona central da cidade. Ele possui uma história muito longa, sendo muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, como as paredes, eram de madeira, dando um ar antigo porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio nos sentíamos em outro mundo. Mas o que mais marcou mesmo foram os 2 elevadores de madeira, quebrando o silêncio por misteriosos estalos que a princípio pensávamos ser causados pela sua mecânica bem antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentimos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite faltou bebida no quarto, sendo que eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às 3 horas da madrugada, sabe como é? A famosa bagunça em turma. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Curiosidade. Descemos com o elevador da esquerda. Entramos, e todos são testemunha, que pressionei o botão do 7º andar. Estranhei e comentei com o pessoal que estava demorando para chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente o elevador parou no 16º andar, sem abrir as espessas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente, enquanto olhávamos um para o outro abismados, e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo. De repente, ouvimos um motor acionando, com um ruído bem próximo da gente, e por isso deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas, e segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos apavorados, saem imediatamente do elevador e observam que não tem nenhuma pessoa conduzindo outro elevador. Então descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite e em todo o tempo em que não conseguíamos dormir, ouvíamos claramente que os elevadores não pararam de funcionar. Isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e ao mesmo tempo com ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Então nos contou que no século passado o prédio era um hotel, e nele trabalhava um homem que dedicara a vida ao bem-estar e limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores, sendo que um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o equipamento para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador, mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade. A gente até hoje se pergunta, isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada todos nós passamos a usar as escadas. Bruxas e fantasma. Antes de tudo, eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. Há anos nos temos guardado isso só para nós. São 2 histórias que aconteceram no final da minha adolescência. Aqui vai a primeira. Para as férias da família, o meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e bem calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinham muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar, não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. Essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras e ficava na margem de um lago. Do outro lado do lago tinha uma casa que parecia estar abandonada. Apesar de ser uma área muito bonita com lago para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Mas nós estávamos felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo
e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a baba dele, que era da região, decidiram vir conosco. Nós andamos por cerca de 1 km, seguindo a margem do lago, quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. Quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a baba viu ela segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê, então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos alguns metros, quando eu virei para trás para ver a mulher, e ela tinha sumido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum, só grama, e a única árvore que tinha por ali era que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia mais ver ela. Ela não podia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse ver ela, exceto subir na árvore, mas mesmo assim ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. Meu pai olhou para trás, e não viu ninguém também, então todos nós voltamos para a pensão. Quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era, na verdade, uma bruxa e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive podiam ouvir o som de bebês chorando. Depois de ouvir isso, meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. A segunda. Isso aconteceu com a minha família e um amigo da família quando estávamos viajando. E depois de dirigir o dia inteiro resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, 12h30. Nós encontramos um hotel, que antes tinha sido uma casa, numa cidade, que tinha pelo caminho, e nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto, então armou uma barraca de camping no terreno na frente do hotel. Nos pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. Desde o momento em que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos, mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, 2h30, sem conseguir dormir mais. Nós 2 sentimos uma presença no nosso quarto, que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão, Eu estava precisando ir ao banheiro, e sendo que era uma casa que tinha sido transformada num hotel, o banheiro ficava fora do quarto, no fim do corredor. Eu fui ao banheiro, com a sensação de que tinha alguém me seguindo, e mesmo no banheiro, eu senti que estava sendo observada. Foi muito assustador. Quando eu voltei, o meu irmão estava assustado sentado, na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo. Mas assim que entramos vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Nós 4 então sentamos junto numa roda e começamos a rezar. Nós imediatamente nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo andando no nosso quarto a noite toda ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas no meu quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda. Estávamos todos no quarto dos meus pais, e não no meu. Possam, bafogo sobre vez de deixar a visão, um morto deserdes e desponor deste bato. O não é estranho que essas 2 histórias aconteceram nas férias da família. Simone, Olinda até, P. Homem estranho e batidas na parede. Quando meu avô comprou a casa em que ele vive agora, ela estava bem ruinzinha. Ele demorou meses para reformá-la e deixar ela arrumadinha do jeito que eles queriam e está agora. Quando ele e minha avó moravam nessa casa, de vez em quando eles viam um homem em um terno branco que simplesmente andava calmamente pela casa, geralmente no andar de cima, nos quartos, como se fosse a rotina normal dele. O meu avô ficava realmente assustado, mas nunca fez nada com relação a isso. Até que um dia, quando ele e a minha avó estavam no andar de baixo assistindo televisão, ao invés de aparecer o homem de branco, eles começaram a ouvir batidas que vinham do armário que tinha debaixo da escada. BAM, BAM, BAM. Era tudo que eles ouviam enquanto assistiam à TV. Aquilo estava realmente incomodando. Quem é que não se incomodaria? Então meu avô se levantou e berrou mais alto que podia. O que o EMM, é DDR, o S você que o ER. SEF, o RAM, INH, VIDA, VML, OGO. E a CABACO, AML, a MSPS, em que não deixa de AE e B. E RIMZEI, e meia de que me cede, e a pedido da Sérgio de Beide de Verde, você tem que saber. Este baixinho do milho de desta mês, que para um início de um desprogosto da bebê. A amante, Burvem Borjoso. Uma alma atormentada pode clamar por justiça, mesmo estando já em outra dimensão.
A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra, e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. A história começa em 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Brackley tinha um temperamento muito difícil, e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados, até parentes e até outros lords e ladies que iam para visitar casa. E isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era a filha bastarda de um nobre, com uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Vespode de Bopar, e Arcades Briclo, Bordés de Seplavir, que havia dos Quafinhoto Clor dos Quadridibriclos, e Albir, Cat Olive do Após dos Quadridibriclos. Ailey era amante de Lord Brackley já fazia 6 anos. Em uma noite todos na casa, ouviram um grito desesperador. Lord Brackley e Ailey estavam tendo uma enorme discussão e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Brackley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Brackley, mas tinham aprendido a ficar inquietos se quisessem ficar com seus empregos. Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Brackley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas, não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguiu seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite por volta das 22. Sério, mesmo horário em que haviam ouvido o grito de Ailey naquela noite atribulada. Eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz, claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em um determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Brackley, sem conseguir agitar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida, e os seus braços estavam esticados, como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro. E olharam do lado de fora perto da porta do closet. Mas não acharam que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando Lord Brackley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco feito fantasma, e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes. Toda noite por volta das 22. Sério, ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que Lord Brackley a matou e colocou seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje.